Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Mais uma live aqui do projeto Magra com Plantas. Meu nome é Fernanda, sou apaixonada por alimentação saudável. Tô aqui para compartilhar as principais estratégias para te ajudar nessa jornada para ficar magra naturalmente, sem fazer dieta, com alimentação baseada em plantas. Então, o assunto da live de hoje é: eu já tentei de tudo, mas eu não consigo emagrecer. Então tá, vamos lá. Como é que isso acontece? Então, sabe essa sensação que a gente tem de tentar várias alternativas, experimentar várias estratégias, a gente não conseguir de fato, né, emagrecer e se manter magra no longo prazo? Então isso é muito comum, eu já passei por isso, né? Então é realmente algo bem difícil, assim, né? Então a gente, dessas tentativas frustradas, porque a gente pensa, nossa, eu já tentei tanta coisa, né? E emagreço, ai, Luciana, tudo bem. Então engordo, emagreço, aquela função toda, né? Da gente não conseguir se manter magra. Então o que que acontece, tá? Onde é que começa o emagrecimento, né? Onde é que começa o processo de emagrecimento? O processo de emagrecimento, ele começa na nossa mente, né? Então, assim, o processo de emagrecimento começa na nossa mente. O que que acontece? Acontece que, na maioria das vezes que a gente está motivada a emagrecer, né? Então, a gente tem motivos que tá levando a gente querer esse processo de emagrecimento. E a gente acaba indo para estratégias, né? Então, fazer dieta. Então, basicamente são as mesmas estratégias, né? E vai fazendo algumas variações, né? Vai tendo algumas variações, algumas coisas diferentes, mas a grande questão é que o cerne do problema, que são os alimentos, a gente não muda muito. Então, isso não muda muito. Como se a gente tomasse, a gente trocasse de roupa, mas não tomasse banho, sabe? É meio que por aí. Então, o que que acontece, né? Então, muitas vezes, como eu digo assim, o emagrecimento começa pela mente. Então, a gente tem que pensar no seguinte: qual é o objetivo, né? Por que que eu quero emagrecer? O que que me motiva a emagrecer? E eu vejo por mim mesma, né, que isso já aconteceu comigo, observo em outras mulheres que muitas vezes a gente quer emagrecer, mas a gente não tem um motivo muito forte que nos leva, né, a agir, a ter uma atitude, uma ação. Então, assim, eu quero emagrecer porque eu quero me sentir melhor, porque eu quero colocar um biquíni no verão, me sentir melhor e tal. Então, para algumas de nós, esse é um objetivo que é suficiente o bastante para a gente tomar alguma atitude, tomar alguma ação. Mas, para outras de nós, não é um motivo assim muito forte para a gente fazer alguma coisa, sabe? Estão entendendo um pouquinho o que eu quero dizer? Então, não é alguma coisa assim. O interessante é quando a gente precisa entender que para a gente se motivar a agir, a mudar, né, nesse processo de emagrecimento, a gente precisa ter um motivo muito forte que nos leva a fazer alguma coisa. Então, depende de cada uma, né? Como eu falei, para algumas pode ser o suficiente pensar que tem algum vestido que queira usar e seja uma motivação suficiente, mas para outras de nós não é algo muito forte que nos leva a tomar uma atitude. O que que acontece? Por exemplo, comigo, né? Então eu também tinha essas vontades, de querer me sentir melhor quando eu tava acima do peso, de querer ficar mais magra, mas eram coisas assim que, olha, né, a gente vai levando ali com a barriga, parece que não tem muita pressa, sabe? De não ter muita urgência de fazer alguma coisa. Um dia vai resolver, né? Na segunda-feira eu vou fazer alguma coisa. Não, esse mês aí não tá complicado, não vou conseguir, mês que vem eu vou fazer alguma coisa. Então a gente não tem o senso de urgência. E tudo mudou quando, vou dar um exemplo meu, tá? Que foi quando eu comecei a perceber na minha família, né? No caso, o meu pai, ele tava ficando muito doente, né? Então, realmente, e eu comecei a me dar conta, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo, né? Que o tempo tá passando, né? A gente, poxa, tá passando rápido, né? Eu tô passando com 30, agora já tô com 40. E comecei a
perceber, tá mais presente, assim, pra finitude, né? Que tudo acaba, tudo se transforma, nada fica permanente, assim, né? Tudo muda, né? Tudo se transforma. Então eu comecei a ficar mais presente para a questão do envelhecimento, de como que eu quero envelhecer, de como que eu quero estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então eu comecei a ficar mais presente e eu comecei a perceber referências na minha família que não eram referências que eu queria seguir, não era o modelo que eu queria seguir, porque eu tava vendo os resultados, né? De não ter, de ter problemas de saúde, de não ter energia, de não ter disposição. E eu comecei a ficar mais presente, observar tudo isso. Então, esse foi um dos grandes motivos, assim, muito mais além da questão estética, porque, como eu falei, para algumas de nós é o suficiente, né? A gente se motiva lá porque quer colocar um vestido e tal, é o suficiente para fazer alguma coisa. Mas para outras de nós não é tanto. Ah, eu tô bem, tipo assim, ó, eu não tô, né, me sentindo super, mas também tá ok, sabe? Tô feliz, eu tô casada, tenho meu marido, sabe? A gente se dá bem, sabe? Ele me elogia e tal. Então, assim, a gente acaba se acomodando muitas vezes, né? Então por isso que para muitas de nós, assim, a gente precisa de um motivo maior. Como eu falei, como no meu caso, né, o exemplo foi a questão do modelo referência da minha família, né, de ter muitos problemas de saúde. Então eu comecei a ficar muito alerta, muito presente para isso. Outras pessoas, às vezes, é um susto, né? Um susto, sei lá, surgiu uma doença, né, mais séria. Muitas vezes, às vezes, assim, até conversei com outras gurias que interagiram aqui comigo na live. Ah, Fernanda, eu tive um câncer, alguma coisa assim. Então, às vezes, quando a gente leva um susto, né, ou muito próximo da gente, né, uma doença, né, então isso também é um motivo muito forte para que a gente vá fazer alguma coisa, né? Então, às vezes a gente passa por momentos difíceis, né, que faz com que, né, fique mais forte o motivo de agir. Então o ideal é que a gente não, né, não espere algo muito forte assim para fazer alguma coisa, mas eu entendo que para mim ficou muito claro que quando é algo muito superficial, assim, como eu falei, alguma coisa muito, eu nem sei, eu quero emagrecer porque, sei lá, né, algo muito superficial, assim, não é mais difícil de fazer com que a gente faça grandes mudanças na nossa vida, assim. Então precisa de uma o que é motivação? É um motivo para ação, para agir, né? Então a gente precisa de algo mais forte para fazer com que a gente mude, né? Então, como eu tava falando, né? Muitas de nós, às vezes acontece, tem um susto, alguma coisa, ou muitas vezes também acontece de passar por uma situação que que não se sentiu bem, que se sentiu um pouco humilhada, sabe? Então, às vezes, essas situações fazem com que o dia do chega, sabe? O dia do chega, não, hoje chega, vou fazer alguma coisa, sabe? Então, às vezes, a gente precisa que alguma coisa externa aconteça para acontecer o dia do chega, né? Então, e quem fala muito nisso é o Tony Robbins, né? Aquele coach famoso, e ele fala muito do limiar emocional. Então, quando a gente chega naquele ponto que a dor é tão grande, né? A gente passa por uma situação que aquela dor é tão grande daquela situação que a gente tem a força que a gente precisa para tomar uma atitude e fazer alguma coisa, né? Então, assim, é quando atinge, é que a dor ainda não, a dor de estar acima do peso, ela não é grande o suficiente para nos fazer com que a gente tome alguma ação, né? Se haja, né? Faça alguma coisa. Então, por isso que precisa estar muito presente, ter muito claro esse motivo muito forte. Essa é uma das primeiras coisas, né? E como eu falei, tá aqui, começa na mente, a questão do emagrecimento começa na mente. Então, da gente imaginar realmente o que nos motiva a emagrecer, né? Algo muito forte para a gente ficar focando, se apegar e realmente realizar as mudanças que a gente precisa. Porque se a gente não precisasse realizar mudanças, né? A gente não daria estar querendo mudar a nossa alimentação, né? Mudar nosso estilo de vida, mudar o nosso peso, né? Então, assim, é porque a gente precisa fazer algo.
Então, como eu falei, né, tudo começa na mente. E entender que, por exemplo, né, a maioria dessas estratégias de emagrecimento, né, então a gente vai lá, muda, aí faz outro programa e faz uma outra roupagem de uma outra forma, mas basicamente os alimentos são os mesmos, né, não muda muito o que a gente vai comer, né, então basicamente são as mesmas, é a mesma roupagem, é o mesmo conceito, só que com roupagens diferentes. Então, assim, não muda muita coisa. E o que acontece, né? Então, se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa fazer diferente. Só que por que a gente resiste tanto ao novo, né? Por que a gente tem tanta resistência ao novo? Porque também a gente está muito desconectado, assim, né, na questão da natureza, então entender que tudo na vida se transforma, né, então se a gente imaginar que a gente está mais presente, né, gurias, que tudo acaba, né, tudo tudo passa muito rápido, né, então assim, a gente está presente assim, poxa, eu tô envelhecendo, né? Então, assim, o tempo tá passando. E aí, eu vou agir agora ou eu vou deixar para depois, sabe? Eu comecei a ficar muito mentalizando isso, assim. Uma das coisas que me ajuda a tomar uma atitude e agir, né? Buscando os objetivos que eu quero, é ficar muito atenta, assim, à questão do tempo, né? O tempo tá passando, vai deixar para quando, né? Vai deixar pro ano que vem? Vai deixar para quando que vai querer fazer alguma coisa para viver do jeito que gostaria, né? Para estar satisfeita, para estar mais realizada em relação ao corpo, em relação à alimentação, à saúde, enfim, por que a gente espera, né? Então assim, me dá uma sensação mais de urgência para fazer as coisas quando eu tô mais presente nessa questão do tempo, que a gente não tá aqui de forma permanente, né? Um dia tudo isso vai acabar. Então, assim, quando eu tô mais presente para isso, então uma das coisas que eu faço muito, assim, é até a questão da minha idade, sabe? Às vezes as pessoas, olha, oi! Então, assim, às vezes eu fico me lembrando, olha, eu tô com 41, né? Eu tô com 41, eu fico muitas muitas mulheres não gostam, né, de dizer idade, enfim, tudo bem, né, cada uma sabe o que é certo para si, mas eu gosto de ter essa presença da idade para eu me dar conta e ter urgência para as coisas, de realizar as coisas, sabe? Porque pelo menos eu, tá, falando por mim, que mais nova, ali com 20 e poucos anos, não tinha uma sensação de urgência, parecia que a gente, né, parecia que eu ia viver eternamente jovem, né? E à medida que o tempo foi passando, que eu fui me dando conta e ter uma sensação maior de urgência para as coisas. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então eu tinha referência, como eu falei, um dos meus grandes motivos foi ver pessoas, né, queridas da família, então ter problemas sérios de saúde. Então eu comecei a estar presente. Nossa, se eu fizer a mesma coisa, se eu seguir o mesmo modelo, onde é que eu vou chegar? Né? Então, assim, comecei a ficar parada, tá aí, o que eu vou estar esperando? O que eu vou estar esperando para tomar uma atitude? O que eu tô esperando? O tempo tá passando, né? Eu tô com 41, daqui a pouco com 42, 43, 50 e vai e acabou, né? Então, assim, parece assim meio drástico, mas assim, a gente tem que estar presente, sabe? De não ficar esperando, assim, sabe? Pra agir. Então, como eu tô falando ali que eu já tentei de tudo para emagrecer, mas é que nem aquilo que eu falei, sabe? Eu tentei de tudo que, na verdade, que não mudou muito, né, em relação aos alimentos que eu como. Eu tentei de tudo dentro daquelas estratégias que são mais conhecidas, né, que são as estratégias mais tradicionais, né, que eu chamo de estratégias mais ultrapassadas, que basicamente são as dietas, a gente controlar porções, né, ficar contando calorias. Então a gente tenta, né, a gente tenta emagrecer, mas utilizando as mesmas ferramentas. Então aí a gente não consegue atingir o objetivo que é de emagrecer e se manter magra e fica achando que o problema
Não, o problema é que meu metabolismo tá lento, que eu tô ficando muito velha, é que depois que eu tenho filho eu não consigo emagrecer, sabe? A gente vai colocando, rotulando, mas no fundo, o problema não é que eu tô mais velha ou porque eu depois de ter filho é mais difícil de emagrecer. O problema é que a gente muda, né? Gente, vamos dizer, troca de roupa, mas não toma banho. O que quer dizer com isso? A gente muda as estratégias, mas basicamente a gente come os mesmos alimentos. Então aí a gente não vai ter resultado diferente, né? E se frustra. Então, basicamente, não é que a gente não consegue emagrecer, é que os alimentos que a gente escolhe, né, não nos permitem, né, atingir esse objetivo de ficar magra. Então, esses alimentos, então a gente fica. E o que que acontece, né? Então eu chego aqui, né, ó, gurias, né? Então vamos, né, fazer alimentação com mais plantas e tal. Ah, então é um conceito novo e tal. E aí isso, né, dá aquele baque que a gente tem natural do ser humano de ter um certo receio ao novo, né? Porque a gente tá muito, como eu falei, a gente tá desconectado muitas vezes da natureza e não consegue perceber esse processo de transformação, né? Que nada é permanente. Então, assim, no momento que a gente quer nossa, eu quero, né, quero emagrecer, quero me sentir melhor, me realizar, tipo uma nova pessoa assim, mas a gente precisa entender que para nascer essa nova pessoa, para que venha, né, então eu consiga atingir esse objetivo, eu preciso me desapegar daquilo que eu fiz antes. Eu preciso me desapegar daquilo que eu era, né? Então, para poder me transformar numa outra pessoa, nessa pessoa que eu quero me transformar, né? Então, de ficar magra, de forma natural, de forma definitiva. E só que o que a gente quer, muitas vezes, a gente não quer, né? A gente não quer se desapegar dos nossos hábitos antigos e a gente quer um resultado diferente, o que não bate, não combina. Então, entender que a gente precisa realmente abandonar o velho, sabe? Para poder surgir o novo, sabe? Então, isso, é uma mentalidade assim que a gente precisa entender. Ah, porque, como eu falei, já tentei de tudo e para emagrecer e não consigo. Já tentou de tudo que tá aqui, né? Dentro daquilo que é conhecido. Mas, na verdade, né? Então, a gente experimentar algo realmente diferente, né? Uma abordagem diferente, isso a gente ainda não tentou, né? Quando eu falo ali das plantas, então fazer uma alimentação baseada em plantas. Então, não foi de tudo, né? Então, a gente não foi de tudo, a gente só não mudou muito, né? Então, a gente só mudou as estratégias, mas com os mesmos alimentos. Então, tudo começa na mente, né, gurias? Começa na mente. E aí essa questão do emagrecimento, né, da mente, e aí no ato de comer, né? Depois é o ato de comer, porque a gente vai lá, no caso, né, de fazer dieta, né? A gente fica, tá, então vou fazer dieta, então restringir as porções, então ali a gente vai lá e age conforme o que a gente tá ali pensando. E depois tem o resultado, né? O resultado ali depois como a gente tá se sentindo em relação ao corpo, enfim. Então, toda mudança, né? Então, para a gente sair realmente e realizar uma mudança definitiva em relação à questão do emagrecimento, é algo que começa na nossa mente, né? De mudar o mindset de querer e insistir, né? Nas estratégias utilizando os mesmos alimentos. Quando eu falo dos mesmos alimentos, basicamente, então lá eu faço, então vou comer um peixinho grelhado e tal, e um peito de frango. Então, basicamente são né? Então, não muda muita coisa. E então, quando a gente introduz, né? Então, alimentos assim, baseados em plantas, uma alimentação com alimentos de origem vegetal, alimentos integrais de origem vegetal, né? Então a gente consegue um resultado diferente. Só que é um conceito diferente. E para a gente poder se abrir para esse conceito, né? Então a gente precisa, né, entender que vamos dizer, aquela outra corrente, aqueles outros conceitos, eles estão obsoletos, são ultrapassados para nós, porque a gente quer um resultado diferente do resultado que a gente tem hoje. Então, eu acho que uma das coisas é
entender quais são os nossos valores, sabe? Quais são os nossos valores? O que eu valorizo? Ah, eu sou aquela pessoa imediatista, que eu quero tudo para ontem, né? Eu quero emagrecer muito rápido, a qualquer custo, de qualquer jeito, porque eu tenho uma festa para ir, sabe? É uma coisa. Agora, não, eu quero emagrecer de forma natural, para eu me manter magra e porque eu quero viver bem, eu quero ficar saudável daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então é outra mentalidade, é outro valor. Então, quando a gente entender, né, que dentro da natureza tem todo esse processo que pra gente emagrecer, né, o mesmo processo que para engordar, né? Então a gente dificilmente engorda de um dia para o outro, né? Mas a gente vai engordando aos pouquinhos, né? Vai o peso aumentando aos pouquinhos. Então, para emagrecer de forma natural, isso precisa acontecer de uma forma gradual. O corpo vai respondendo gradualmente isso, né? E a gente vai emagrecendo naturalmente e aí consegue se manter nisso num longo prazo, né? Porque não é uma coisa radical, não é uma coisa... Porque pra gente ter um emagrecimento muito, vamos dizer assim, significativo e rápido, é preciso fazer alguma coisa radical, né? Porque senão isso não acontece. Só que, e é sustentável? A gente vai conseguir manter isso muito tempo? Muito difícil. Então, não adianta a gente ficar se iludindo com essas estratégias. 6 quilos em um mês, isso aí não nos leva. Não nos leva, a gente não resolve o cerne do problema, né? A gente não resolve o cerne do problema, que é a gente adotar um estilo de vida, né? Então, no momento que a gente adota um estilo de vida que traz o resultado que a gente está buscando, a gente se liberta, né? E acaba de vez com essas questões de ter que ficar emagrecendo, de ter que ficar fazendo dieta toda hora, porque eu não consigo emagrecer, sabe? Então é muito uma questão da gente entender, né? A gente, porque assim como eu falei, a gente tem resistência ao novo. A gente tem mais uma certa resistência a novos conceitos, porque a gente está muito apegado àquilo que a gente já conhece, né? Porque é confortável para nós, né? Porque bem ou mal a gente, né? Então o novo ele traz uma certa, nossa, será que isso aqui vai dar certo? Aquela sensação, nossa, será que funciona para mim, né? Então é isso que precisa entender. Então, no momento que a gente tem, e outra coisa, né, como eu falei antes, o primeiro de tudo, né, na questão da gente realmente tomar uma ação e fazer alguma coisa para emagrecer, né, de forma definitiva mesmo. Primeiro de tudo, a gente tem que ter um motivo muito forte que nos leve a fazer isso, né? Algo realmente muito forte, porque senão a gente não vai fazer, né? A gente vai empurrando e vai empurrando com a barriga, sabe? A gente vai deixando para depois, até que chega um momento que, né, é o dia do chega. Então a gente precisa ter um motivo muito forte que nos leve a ter aquele dia do chega. Eu preciso fazer alguma coisa diferente do que eu tenho feito, né? Porque eu não quero ficar vivendo, fazendo dietas. Eu não quero ficar todo final do ano aquela dor de cabeça, tá chegando o verão, agora, né, eu preciso emagrecer porque não tô me sentindo legal, minhas roupas estão ficando apertadas, eu quero ir pra praia, sabe? E se libertar disso. Porque, afinal de contas, né, tanta coisa aí pra gente se preocupar, sabe? E ficar se preocupando com essa coisa de ficar toda hora, né, nesse processo de emagrecimento, ele é doloroso, né? Então, essas indas e vindas, essas frustrações. Porque o que acontece? Porque se a gente abandona tudo isso, muitas vezes acontece de chegar num ponto que a gente desiste, sabe? Desiste. Porque a frustração é tanta, que a dor é tão grande assim dessas tentativas frustradas de emagrecer, a gente acaba desistindo. E entender que o problema não tá na gente em si, assim. O problema são as estratégias que a gente tá usando, né? Que vira e mexe, basicamente é a mesma coisa, porque utiliza a base e os mesmos alimentos. Então, realmente, se a gente
coloca aí alimentos, né, que são super calóricos e tem um monte de gordura saturada e tem colesterol, que nem carne, ovo, leite, derivados, essas coisas, realmente a gente vai ter que controlar porções, assim, a gente vai ter que ficar ali controlando, né, ou faz aquela estratégia de jejum e tal. Eu mesma já fiz tudo isso, né, porque senão fica difícil se manter magro. Mas no momento que a gente adota um estilo de vida que nos permite que a gente consiga comer com abundância, sabe? E comer com prazer, assim, se sentir satisfeita, se sentir saciada, e junto com isso emagrecer de uma forma natural, de acordo com o nosso corpo vai respondendo esse resultado, e a gente conseguir manter isso no longo prazo, né? E conseguir manter assim aos 40, aos 50, aos 60, seja o que for, com pandemia, sem pandemia, que, sabe, a gente fica brindada a tudo isso. Então esse é o caminho, né, pra gente acabar com essa questão de eu não consigo emagrecer. Então, assim, mais uma vez, não é que a gente não consiga emagrecer, é que os alimentos que a gente escolhe não nos permitem, né, que a gente alcance esse objetivo. Então, assim, essa é a grande questão. Então, só que, o que acontece? Tem que ter tem que estar com a mente aberta para isso, entende? Porque, como eu falei, né, muitas vezes a gente não tá querendo abraçar o novo, né? A gente quer continuar, né, fazendo as mesmas coisas, entendeu? A gente não quer abrir mão. Então a gente precisa, né, abrir mão de alguns hábitos para fazer com que os outros hábitos novos, né, e mais saudáveis substituam os hábitos antigos, né? E deixar para trás as estratégias obsoletas, ultrapassadas, né, que só nos levam a continuar, né, esse ciclo, né, que eu chamo de fazer dieta, de emagrecer, engordar, aquela coisa toda, sabe, que eu passei bem ou mal ali, vamos dizer, uns 10 anos nesse processo todo aí, de ciclos, né. Eu não me mantia 100% toda hora acima do peso, mas eu também não conseguia me manter muito tempo magra, sabe? Então esse era um processo, né? Então às vezes o que acontecia? Eu acabava engordando, né? Então aí subia, aquilo era muito lentamente, né? O ganho de peso ele vai chegando devagarinho, a gente não tá percebendo. E aí quando a gente vê, né, já tem ali, 5, 10, 15 quilos para perder. Sendo que no início, né, guria, se a gente tá mais atenta ali, seria mais rápido. Então, quando a gente não fica postergando, deixar para depois, é sempre pior. É sempre pior quando a gente deixa para depois. Porque um esforço maior a gente vai ter que fazer. Sabe? Enquanto ali a gente, como eu falei, né, a gente tá no início, tá mais atenta e começa a tomar uma atitude ali em 5, eu tô assim 5 quilos acima do peso que eu quero, tô a 10 quilos acima do tempo. Então, às vezes a gente não vai deixando, quando vê já tem 20, 30 quilos para perder. Então aí é mais difícil, é mais desafiador. Então, se a gente tá mais atenta ali, né, no início desse processo, né, fica mais fácil que isso aconteça. E como eu falei, e o risco da gente ficar muito frustrada e muitas vezes desistir é chegar no momento de desistir mesmo, né? Isso que a gente não quer, porque, né, a gente tem muita coisa, né? Como é que a gente pensa assim? Como é que a gente quer estar, né? Pensa comigo, como é que tu quer estar daqui a 5 anos, né? Então, assim, a vida passa muito rápido. E à medida que a gente vai ficando mais velha, a gente percebe isso, tá mais presente para o tempo. Então isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito a agir, eu preciso fazer alguma coisa, né? De ficar atenta pro tempo, porque se a gente fica só, né, ali no conforto do dia a dia, como eu falei, não, mas eu não tô 100%, mas também não tá tão ruim assim. Então é aí que quando a gente tá mais num processo um pouco mais difícil, às vezes é mais fácil pra gente, né, no fundo do poço pegar o impulso e subir. Mas quando a gente tá ali que não tá tão insatisfeita, mas não tá tão satisfeita, sabe? A gente acaba se mantendo assim no mais tempo.
Então é mais arriscado. Então às vezes a gente tá naquele processo que, como eu falei, a dor é maior, né? A dor é mais intensa, a gente toma atitude. Então, mais uma vez, né? O processo de emagrecimento começa na nossa mente, né? Porque é a mente que controla as nossas ações, a mente que controla os nossos atos, a mente que faz com que a gente escolha os alimentos. Então, quando a gente consegue dominar, assim, essa parte, né, do que realmente nos motiva, né, algo muito forte para buscar, então, esse emagrecimento definitivo que a gente está querendo, a gente consegue seguir, né, com mais garra mesmo para atingir esse objetivo. E, né, acima de tudo, né, entender, então, ficar atenta que eu, né, que eu coloquei no título, já tentei de tudo. Mas de tudo dentro do quê? Né? De quais estratégias que a gente tentou? Será que a gente tentou de tudo mesmo? Sabe? Ou a gente só tentou aquilo que, bem ou mal, utiliza as mesmas coisas, que os mesmos alimentos que eu tô acostumada, sabe? Que bem ou mal aborda da mesma forma que eu sempre fiz. E que então isso não vai me demandar mais energia, não vai fazer com que eu tenha que sair da minha zona de conforto, né? Então, assim, até que ponto? Vamos avaliar um pouquinho isso, sabe? Tô abrindo aqui para se questionar, questionem-se, sabe? Para pensar um pouquinho, né? O que realmente eu fiz, quais estratégias eu adotei, quais são os alimentos, né? Vamos estar mais presente. Quais são dentro dessas estratégias que eu tentei para emagrecer, né? E não tive resultado, que alimentos eu estava incluído eu fazia parte da minha alimentação? Quais eram os alimentos? Né? Como é que eu estava fazendo? Eu tinha que ficar controlando porção, né? Eu tinha que estar restringindo os alimentos, como é que era isso? Então, assim, entender um pouco esse processo, né? E entender que existe, né, um outro caminho, existe um outro universo aí, onde a alimentação, a gente se alimenta com abundância, né, através das plantas, e a gente não precisa ficar controlando porções, a gente não precisa ficar passando fome, né, a gente não passa fome, a gente se sente satisfeita, saciada e realizada, né, porque não tem nada melhor do que a gente poder comer um prato, sabe? Um belo prato colorido, assim, comer com prazer, comer com gosto. E ainda ficar magra e se manter magra, porque quando a gente atinge, né, aquele patamar que a gente deseja, não, agora eu tô me sentindo bem, eu tô com peso adequado para mim, tô feliz, tô realizada, a gente começa a entender, né, gurias, que o mais importante mesmo é o foco na saúde, né, da gente ficar saudável. E aí a gente começa a avançar, né, e mais além o pensamento é o seguinte, tá, mas como é que eu consigo me manter assim por mais tempo, né, como é que eu consigo, então, me manter mais jovem por mais tempo, como é que eu consigo retardar o envelhecimento, né, como é que eu consigo me manter mais ativa, com mais energia para envelhecer bem, né? Então, tudo começa na nossa mente, né? Como é que a gente quer estar daqui a 5, 10, 15 anos? Esse é o mais importante do que a gente ficar preocupada de como é que a gente tá querendo ficar nesse verão. Então, é mais importante, né? A gente eu acho que o pensamento no longo prazo é o segredo, sabe? Da gente, como é que a gente quer estar daqui a 5, 10, 15 anos, né? E sair um pouco dessa coisa do imediatismo, né, de querer ser tudo para amanhã, né? Claro que os pequenos resultados, os resultados que a gente vai tendo, né, conforme a gente vai seguindo essa caminhada, são as pequenas vitórias. Então isso é muito legal, porque aí a gente vai trazendo motivação maior, isso como aconteceu comigo, né, quando eu fui, então, mudando minha alimentação, hábitos e tal, adotando novas estratégias. Então eu comecei a ver pequenos resultados que me motivaram a seguir, né? E depois que eu percebi, né, o resultado, aí a gente não quer mais voltar, né? Que depois que a gente vê, não dá para desver. Então, não. Então a gente, né, não, o caminho que eu fazia antes, eu não quero mais, eu quero nesse caminho, porque esse caminho que traz, enfim, o objetivo que eu quero, que é ficar magra, de forma natural, sem fazer dieta, né? Então, com essa alimentação, né, através das plantas, assim, abundante, né, predominantemente, né, através das plantas, assim, e a gente conseguir esse objetivo que a gente tanto almeja,
Tá bom, gurias? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa live. Então, deixa um comentário aí, alguma coisa que quiser compartilhar. E a gente se fala na próxima live, no próximo vídeo. Obrigada por participar. Até mais. Tchau, tchau.